Paz e bem, salve Maria Imaculada. Ia gravar esse testemunho, né? Mais para questão de registro. Como Deus é maravilhoso na vida da gente, às vezes passa despercebido certas coisas, certas graças, né? Que Deus derrama na vida da gente. Não que a importância seja pouca, mas é porque a gente não dá muita atenção mesmo, como deveria. Aconteceu comigo há um tempo atrás, alguns meses, uns 2 meses mais ou menos, aproximadamente, que minha mãe está com problema de saúde e meu pai nisso também está muito frágil, né? Muito sentido com a situação. Também são mais de 45 anos de casado, então vocês imaginam, né, o apego, o amor que tem um pelo outro. E qualquer coisa, né, assim, que se refere a minha mãe, meu pai, né, na hora que você vê, está em lágrimas, chorando, isso dói na gente, que a gente se torna incapaz, né? A impotência que a gente tem é muito grande. Mas o Deus é tão maravilhoso que um dia minha mãe foi fazer um exame em Belo Horizonte. Esse exame era feito lá, a médica pediu para ser feito lá, porque na região de Ouro Preto, ou era, na verdade, ela pediu para ser feito em Lafayette, né, que nós somos de Ouro Preto. Mas, infelizmente, o plano não atende aqui Lafayette, né, da Unimed, só Ouro Preto, Tabirito, Mariana, e a médica não queria que fosse Mariana. Aí nós conseguimos um guia e foi feito em Belo Horizonte. E nisso saiu o resultado de exame, aí tive que levar para a médica. Só que né, que nem eu hoje em dia eu sei que não existe nada, não existe coincidência, né? Tudo é providência divina, tudo é providência de Deus. Então, aconteceu de que meu pai não pôde ir levar esse resultado de exame, que devido a ter que acompanhar minha mãe em outro médico. E né, pediu para que eu fosse, levasse o resultado de exame e conversasse com a médica e ver o que essa médica ia falar. Eu peguei o exame e fui nessa médica, resultado de exame, levei. Aí mostrei para a médica. Aí a médica virou para mim, olhou o exame e tal. Aí eu falei nessas condições que minha mãe tá, que com 2 meses de tratamento que ela estava tendo, de acompanhamento de alguns médicos, no período de 2 meses minha mãe já estava com dificuldade de andar, não estava conseguindo andar. Ela estava andando com muita dificuldade mesmo. Aí eu andei pesquisando na internet, sabe? E vocês podem olhar também, para vocês verem a mesma situação que minha mãe estava. Eles falam marcha parkinsoniana, parece. Antigamente falava mal de Parkinson, né? Hoje em dia eu aprendi que se fala doença de Parkinson. Então aí tudo as coisas estavam indicando que era, mas graças a Deus não é. Mas enfim. Aí eu falei com a médica olhou o exame e a médica virou para mim e falou comigo o seguinte: ó, sua mãe, ela está, todos os sintomas mostrando que ela está com, e falou nome de uma outra doença que eu não lembro. E essa doença a gente tem que tratar. Eu virei assim, quanto mais rápido melhor. Eu questionei com a médica, né, que é bom que a gente dá para minimizar, né, certas coisas. Aí ela virou e falou: não, minimizar não dá não. Porque esse tratamento ele não tem cura, essa doença não tem cura. A sua mãe, com o tempo, ela vai parar de andar, ela vai parar de respirar, ela vai vir na cama e com um tubo de oxigênio. Isso vai ser a vida da sua mãe daqui um tempo. E essa doença age rápido, isso vai depender do organismo dela, dependendo da pessoa, vai agindo muito rápido. Tem umas que vai mais lentamente, mas não tem como escapar. É isso que tudo está indicando que ela tem. Mas leva esse exame pro outro médico, né, outro especialista, que mulher entende muito esse negócio de médico de não sei o que, eu não entendo muito bem, mas enfim. Ela falou, mas leva para outro médico que está acompanhando ela também para ver qual é o parecer dele. Aí eu pensei,
Deus é maravilhoso demais. Você imagina se fosse meu pai que fosse nessa médica. Imagina. Eu acho que meu pai não saía de lá andando não, filho. Ele ia ter que chamar o SAMU, que ele ia passar mal, ele ia... Não sei o que poderia acontecer. Pela fragilidade que meu pai tá, dessa situação que minha mãe tá passando, né? Enfim, eu saí de lá, pensando como é que eu ia contar pro meu pai. Claro, tava preocupado com minha mãe, lógico. Mas também tava preocupado com meu pai. Falei assim, como é que eu conto isso pro meu pai, gente? Como é que eu vou falar com ele? Aí, no bairro lá em Ouro Preto, chamado Pilar, onde tem a igreja Nossa Senhora do Pilar, não sei se todos conhecem. Só que aí o Santíssimo fica numa capela na rua de cima, né? Tem a igreja do Pilar, né? Com sacrário, lógico e tal, mas tem uma capelinha do Santíssimo, que é separada da igreja. E eu fui nesse Santíssimo, na capela do Santíssimo. Cheguei lá, estava fechado, que já era 5 horas da tarde, mais ou menos, não me engano. Cheguei lá, estava fechado o Santíssimo. Eu fui e me ajoelhei, do lado de fora mesmo, na porta. E não me importando com quem estava passando, com o que as pessoas iam falar. O meu pensamento naquele momento era minha mãe e meu pai. Aí, me ajoelhei, entrei com o resultado de exame na mão, coloquei ele na porta e falei com o Senhor: Jesus, eu te entrego agora a saúde da minha mãe e essa situação que estamos passando, está em suas mãos, que seja feita a sua vontade. Saí dali pensando, como é que eu vou contar pro meu pai, gente? Como é que eu vou contar pro meu pai? Aí eu decidi uma coisa. Falei, não vou esperar um tempo. Vou esperar um tempo e levar nesse outro médico para ver a opinião dele antes de eu falar com meu pai. Eu fui aí no outro médico. Eu estava de licença remunerada devido à crise, a empresa deu licença para todo mundo e tal. E estava acabando. Eu retornei numa segunda-feira a trabalhar e esse médico ia ser na sexta-feira. Mas Deus agiu novamente. Chegando para trabalhar, nós tivemos que fazer o exame periódico, porque nós ficamos bastante tempo, né? Todos os funcionários, aí nós tivemos que fazer o periódico, né? O ASAS, que dá os exames que permite, né, que a gente possa voltar às atividades. E nisso, eu fui, cheguei na segunda-feira, me apresentei como toda a empresa para trabalhar. Aí tivemos uma primeira, né? Uma primeira reunião ali de retorno, né? Para a gerência falando o que estava acontecendo, a situação do mercado, da crise e tal e tal. E nisso ele falou, gente, ó, aí nós temos que fazer o periódico. O periódico vai ser quarta-feira, quarta e quinta, porque pelo número, né, que era todos funcionários, então o laboratório aqui na Fayette tinha que se dividir, porque era muita gente. Aí eu falei assim, eu vou tentar fazer na quarta. Aí ele virou e falou assim, ó, o exame vai ser quarta e quinta, né? E na sexta-feira na sexta-feira era feriado, só que a gente trabalha no sábado. Aí a chefia decidiu de emendar feriado. A gente podia ficar em casa e voltar só na outra segunda. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus permitiu que eu fosse junto com minha mãe e meu pai nesse médico na sexta-feira. Na quarta-feira eu fiz o exame, cheguei às 5 horas da manhã no consultório para dar tempo de fazer, para mim não perder esse dia. Fui. Na quinta-feira cedo eu já fui para Ouro Preto. Aí na sexta-feira eu fui com meu pai e minha mãe no médico. Levei o resultado. Aí tinha 2 meses que a gente não ia nele, né? Quando minha mãe chegou no consultório, ele viu as condições da minha mãe, como é que ela estava andando, assim, quase não andando, né? Com muita dificuldade, nossa, muita mesmo. Eu mostrei o resultado de exame pro médico e falei com ele, olha, minha mãe, há 2 meses atrás, entrou aqui no seu consultório, ela não estava desse jeito, olha como é que ela está hoje. Aí o médico pegou o resultado de exame, olhou e virou para mim e falou comigo, ó, nós vamos analisar o que é. Porque teve alteração nesse exame,
né? Houve uma alteração, mas não ao ponto de sua mãe chegar do jeito que ela chegou aqui. Não, esse exame aqui que ela fez não é a causa do que ela tá do jeito que ela está hoje. Nós vamos ter que analisar o que é. Aí eu andei pesquisando na internet, e falei assim, doutor, eu sou leigo, né? Medicina, não entendo nada, mas a gente pesquisa, a gente procura, a gente, né? Informações e tudo. E minha tia tomou um remédio, eu nem vou citar o remédio, gente, porque, né? O remédio, isso vai agir conforme cada organismo. Não significa que esse remédio é ruim para todo mundo, mas tem os efeitos colaterais. Minha mãe teve um muito forte. Aí eu falei, a minha tia teve, ela falou que quando ela tomava esse remédio, ela ficava andando igual robô, que ela paralisava, né, limitava muito ela de andar, de movimentar e tal. Será que não é esse remédio? Não, eu dei uma olhada na bula, realmente tem umas coisas assim. Aí ele foi, pegou e olhou. Ele foi e falou assim, realmente pode ser isso mesmo, nós vamos diminuir as dosagens. Minha mãe estava tomando 1.200 miligramas por dia desse remédio. Ela tomava 500 de manhã e 750 à noite. E nisso, ele foi e cortou. Né? Ele cortou a 750, ficou só com 500 miligramas. Ele foi e falou, não, realmente pode ser o remédio mesmo. Aí meu pai saiu de lá numa alegria imensa, gente. Vocês não têm ideia, sabe? Ele falou assim, não é nada grave, é o remédio e tal. Aí eu fui, mas mesmo assim, né? Eu cheguei perto do meu pai e falei, pai, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos esperar. Porque esse remédio levou 2 meses para deixar a mãe do jeito que ela tá. Ou seja, não vai ser de um dia para o outro que vai passar o efeito. Vamos esperar, se uma semana não surgir efeito, vamos ter paciência de esperar, não vamos nos apavorar. E esperamos. Hoje, minha mãe ainda, né, continua com problema de saúde, vai até fazer uma cirurgia agora, para fazer uma drenagem de um líquido, que na honra e glória do Senhor vai dar tudo certo. Eu creio muito, tenho muita fé nisso. Mas hoje minha mãe já anda normal. Ela estava tendo colapsos de esquecimento, sabe? Hoje ela tem menos, ainda está tendo, mas tem muito menos. Ou seja, minha mãe voltou a andar, voltou a né, andar normal no mínimo, mas claro, ela está precisando ainda de certos cuidados, certas coisas, mas foi tipo assim, Deus agindo, permitiu que eu fosse nessa médica, levar esse exame para ouvir o que ela falou, que não foi meu pai. Permitiu que eu fosse com meus pais nesse médico, né, para conversar com ele, porque meu pai, às vezes, meu pai e minha mãe, né, por ser mais de idade, às vezes não sabe conversar corretamente como deve ser. Então Deus permitiu que eu fosse. E eu dou graças a Deus, eu louvo, bendigo a Deus devido a isso, porque graças a Ele permitiu para que eu fosse no médico e permitisse que eu estivesse lá no momento. E eu agradeço muito a Deus. Às vezes as pessoas, né, porque minha mãe ainda está precisando de cuidado, precisando fazer cirurgia, né, essa drenagem e tudo e tal. Às vezes as pessoas acham que a graça ainda não foi recebida, mas foi. Eu creio, eu tenho fé em que só dessa fase que eu passei, sabe? Eu nem precisei de contar meu pai, porque realmente não foi nada daquela doença que a médica falou. Eu não menti, né? Quando meu pai me perguntou, e aí, o que a médica falou? Porque eu cheguei em casa, meu pai perguntou. Eu virei e falei, não, a médica pediu a gente leva para o outro médico para ele dar uma opinião dele. Ou seja, realmente ela falou isso comigo. Eu só não falei a conversa toda. Ou seja, eu não menti, eu omiti a coisa para evitar certas preocupações sem necessidade. E pela honra e glória do Senhor, não foi nada daquilo que a médica falou. Apesar dos sintomas, não é culpa dela, os sintomas todos estavam indicando aquilo mesmo, né? Mas não é a especialidade dela, tanto é que ela pediu a segunda opinião do especialista no caso. E hoje ela anda bem, hoje ela está bem, hoje está bacana. E graças a Deus, claro, como eu falei, está precisando de mais cuidados, fazer cirurgia, né? Para drenagem e tudo, mas para honra e glória do Senhor já deu tudo certo, e eu creio. Então, vamos vigiar e preste atenção nos detalhes. Deus, a obra de Deus é maravilhosa. Deus é perfeito. Deus às vezes o meu sono porque Deus é maravilhoso demais na vida da gente, às vezes passa despercebido, a gente recebe uma graça, sabe? E a gente não vê. Às vezes é porque a pessoa está esperando algo maior na vida dela e as pequenas, né?
a pessoa perde, a pessoa deixa passar despercebido, e Deus é maravilhoso demais. Maravilhoso. Eu não sei se eu estaria aqui dando esse testemunho, né? Se Deus não tivesse... Não, eu com certeza não estaria da forma que eu estou dando essa notícia, devido à graça de Deus, por esses pequenos momentos que Ele permitiu, né, que eu estivesse na médica, junto com meus pais no médico, que hoje está da forma que está. E eu sei o meu lugar, não fui eu que... eu que tinha que conversar com o médico, eu sou melhor do que meu pai, que eu sou melhor do que... Não, não é nada disso. Eu só estou dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus permitiu que o Espírito Santo me deu força também para escutar o que a médica falou, que não é fácil. Eu saí de lá sem derramar uma lágrima, entende? E consegui encarar meu pai, falar com meu pai, que era procurar outro médico. Eu segurei firme. Seu Espírito Santo é Deus, não é a gente, é Deus, é o Espírito Santo. Então eu agradeço, eu louvo muito a Deus por tudo isso que tem feito nessa obra maravilhosa que tem feito na minha vida. Eu creio que essa luta continua e que o Senhor está no comando, que o Espírito Santo, né, vem sobre a minha mãe, que acompanhe ela nessa cirurgia, nessa drenagem que ela tem que fazer desse líquido. E pela honra e glória do Senhor, se for pela honra e glória do Senhor, que ela, né, tenha que continuar nessa luta, que ela, o Espírito Santo dê ela força, mas que se não for, que cai por terra em nome de Jesus. O Senhor, nosso Deus, é maior do que qualquer doença, maior de qualquer... Não existe doença sem cura, não, gente. Não existe, não. Muita gente fala que AIDS, câncer não tem cura. Tem sim, tem. E eu creio. A cura é Jesus, é Deus, é Jesus sacramentado. Então, gente, vamos buscar a Deus. Não vamos desistir, não vamos em busca. A paz de Jesus e amor de Maria, salve Maria Imaculada.